Gravando. Tá gravando, viu, pessoal? Hoje não é o melhor dia para eu fazer a chamada. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada daqui a pouco. Mas eu vou fazer a chamada. Eu quero sentir aqui. Como é que tá? Sentir o clima da chamada aqui, o número de pessoas inscritas e o número de gente que responde presente. Procuração clínica, pastor. Hã? Se fosse procuração clínica. Né? Segura, vai responder. É igual o Cátia. Ela quer ir do outro lado. Ela quer só ouvir a aula. Vamos afugentar ela. Ela já está aqui, já é. Já é uma, exatamente. Ela está sentada ali achando que eu vou chamar ela para olhar aqui na frente. Nossa, aquele dia foi muito. Eu só olhei pra cara dela. Tá gravando, tá gravando. Irmãos, bom dia a todos. Passei uma semana frequentando um ambiente com ar-condicionado. Ainda não tem. Passei uma semana no ambiente de ar-condicionado, não estou acostumado. E, resultado, a voz peça. Acho que foi o ar-condicionado, pode não ter sido, né? Estou pondo a culpa dele. Culpa do ar-condicionado. Toda a culpa dele. Se é ou não é, eu não sei. Mas essa semana foi semana de reunião na comissão executiva do Supremo Conselho. Foi bem corrida. Então quem for acessar o blog nosso hoje vai ver que já está a aula 3 lá, mas ela ainda não está completa, porque está faltando as citações dos versículos que nós vamos usar hoje aqui. Então lá você tem todo o escrito, exceto a última parte, mas acho que a gente nem vai conseguir chegar nela. Vamos só citar como está lá na lição. Mas ainda faltam os versículos, aí eu vou incluir, até amanhã no máximo, incluo os versos que a gente vai usar como base dessa argumentação, tá bom? Só para que vocês... Hoje a gente também vai treinar aí o negócio do site, né? Vamos esperar chegar mais gente, que aí a gente, quem não entrou ainda, não sabe como entrar, a gente vai fazer aqui um teste, né? Alguém que está entrando pela primeira vez, o que tem que fazer. Tá legal? Nós estamos estudando soteriologia. Para chegar a entender as doutrinas da salvação, nós estamos estudando o que a gente pode chamar aqui de as doutrinas da perdição, né? A hamartiologia, a doutrina do pecado. Nós precisamos compreender duas coisas sobre isso: o nosso estado e a nossa condição depois do pecado. E foi justamente sobre esses dois assuntos que nós estudamos essas aulas passadas. Nós estudamos sobre o nosso estado quando a gente observou que o pecado original nos colocou num estado de pecado. Então o nosso estado é o estado de pecado e consequentemente a nossa condenação. Fomos condenados, estamos separados de Deus, e Deus fez isso, nos colocou nesse estado por meio daquela doutrina que a gente chama de imputação. Ou seja, o juiz eterno, naquela prova que colocou a raça humana representada por Adão, nós não passamos na prova e consequentemente nos foi imputado o estado de Adão. O pecado de Adão foi imputado a nós. Então o estado de Adão, o estado de pecado, também foi imputado a nós, de tal maneira que todos nós já nascemos pecadores e já somos pecadores antes mesmo de pecar, antes mesmo da gente ter o ato do pecado. Então, apesar de ser uma notícia triste, tem que dar, notícia verdadeira, né? A criancinha que você está gerando, a menina, né, que disse o César para mim,
já vai nascer no estado de pecado. Né? É uma pena. Gostaria que não fosse assim. Mas essa é a nossa realidade, nós não podemos fugir dela. O outro aspecto, então tudo isso aqui tem a ver com o quê? Com o pecado original, ok? Aí a aula passada nós vimos o seguinte: esse pecado original, ele não fica em nós neutro. Ele não é uma coisa, eu tenho pecado original e está tudo bem. Ele produz um efeito. Isso tem a ver com a nossa condição. Então, além de estarmos em estado de pecado, nós estamos em o que a gente chama de uma condição pecaminosa. A nossa natureza passou a ser pecaminosa. Isso aqui é parte do juízo de Deus. É parte da maldição do pecado. Então veja só, quando Paulo escreve lá em Romanos 5:12, ele diz assim, lembra, eu cheguei a colocar no texto para vocês, uma tradução diferente. O pecado passou a todos os homens, é por isso que todos pecam. Então o texto fala, porque todos pecaram. Eis porque todos pecam, ou todos pecaram. Então nós estamos numa condição, ou seja, nosso coração está inclinado ao pecado, está inclinado ao mal. E o mal aqui é sempre afastar-se de Deus. Foi produzido no nosso coração uma rebelião contra Deus. Gente, alguma pergunta até aí? Tudo bem? Nenhuma coisa assim soa estranha para você? Falta alguma coisa para você conseguir encaixar os links? Tudo bem? Então, assim, em resumo, o que acontece com a gente? O que acontece é que nós estamos debaixo de um jugo que é o jugo do pecado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 6. Romanos 6. Romanos no capítulo de número 6, você vai perceber o seguinte, olha só, verso de número 12, alguém lê para a gente aí. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que mereçais as suas paixões. Olha que interessante como é que ele se refere ao modo como o pecado nos domina. Não reine. Não reine. Ele usa ele dá ao pecado uma qualidade de rei, de governante. Exatamente, o pecado determina. A condição pecaminosa determina as nossas ações. Estou falando aqui da pessoa sem Cristo. Mas você vai falar assim, mas e a pessoa que mesmo não tendo Cristo, não é crente nem nada, não conhece a Deus, ela não tem coisas boas? Então eu quero insistir naquela ideia. O problema não está na coisa em si que se faz, mas na motivação pela qual se faz. As motivações do homem sem Deus são motivações não centradas em Deus. E esse vai ser o assunto da nossa aula hoje. Essa mudança que ocorreu na nossa mente, em como a estrutura do universo mudou para nós. Então muitas pessoas fazem o que a gente chama de bem, o bem natural. Muitas pessoas fazem o bem natural. Não precisa ser crente. Mas qual é a motivação? Obrigado, Beatriz. O galardão dessa vez vai ser seu. Você acha que foi por lá por quê? Então veja, essas pessoas fazem o bem, mas esse bem, no fundo, ele é realizado porque isso faz bem para elas. Não sei se dá para entender isso. É aquela pessoa que sai aí na rua, vê um mendigo, e aí ela se condói do mendigo, e ela fala, eu vou ajudar essa pessoa. Aí ela pega o rapaz, o mendigo, levanta ele no chão, vai no restaurante, dá comida, vai numa loja, dá roupa, vai numa empresa, arruma um emprego, e você fala, puxa,
Essa pessoa fez o bem, e fez muito bem. Ótimo. Porque o que move esse coração? O que move esse coração? Você vai falar, não sei, pastor, move esse coração, bondade. O que move esse coração, sei lá, ficou, como é que fala? Triste, oi? Compadecido, ou abalado, né? E aí resolve ajudar, mas perceba, ficou compadecido. Não é a graça comum? Porque a gente chama de graça comum. É um bem natural que existe no mundo, porque Deus coloca isso, gente. Isso ainda é de Deus, mas a motivação dessa pessoa é uma motivação baseada no seu bem-estar. Não precisa ser aquele bem-estar negativo, a pessoa que só procura o seu bem, não, eu quero fazer o melhor para mim. Mas assim, ele está compadecido, ele ficou abalado com a situação. A maneira dele corrigir isso na sociedade para ele poder sentir-se bem é fazer o bem. Quando ele não é crente, faz isso apenas só pelas obras. Sim, aí é um pouco pior. Então, eu estou indo aqui, veja, eu estou indo aqui para uma pessoa que está fazendo bem natural, sem nenhum aparente egoísmo. Oi? Quem falou? Interesse, é isso mesmo, é isso que eu queria falar. Sem nenhum aparente interesse, mesmo religioso. Ele viu uma situação e resolveu ajudar. Estou dando um exemplo aqui de uma pessoa que está fazendo bem natural, ajudando um mendigo, dando roupa, comida, trabalho. Então, a motivação por trás disso é uma frustração com a sociedade, com a situação do mendigo, porque agride. Estou falando, não quero ver essa agressão, eu vou ajudar. Ter o compadecimento, olha a palavra padecer. Eu me compadeci. Eu senti o mesmo problema. Eu me senti padecido com a pessoa. A ideia de que aquela situação daquela pessoa me compadece, ou seja, eu estou sofrendo junto com ela. Isso é ter compaixão, isso é ter compadecimento. Então, para que eu não sofra, eu ajudo. Irmãos, eu não estou dizendo que isso é ruim, isso tem que acontecer na sociedade. Pastor, mas o senhor está falando com relação a atos, né? Ações. Sentimentos também. Com relação. Não, então, porque agora deu uma confusão aqui na minha mente, porque eu não entendo isso como a Bia falou, graça especial, né? Graça comum. A graça comum, eu não entendo isso como uma graça comum, eu entendo isso como uma. O senhor falou com relação à ação. E quando é com relação a caráter? Porque eu conheço pessoas que declaradamente não são convertidas e elas têm bom caráter. Um caráter, e aí eu entendo isso como. Bom caráter também é graça comum. Não, então, eu entendo isso como. Porque todos nós somos feitos a semelhança de Deus. Então, sim, nós refletimos o Deus que nos criou. Entre as coisas que nós refletimos, nós ainda somos, mesmo caídos, pecadores, em condição de pecaminosidade, estado de pecadores e natureza pecaminosa que é a nossa condição. Isso não mudou a criação, mudou o nosso modo de reagir, mas a criação continua igual. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. A gente costuma dizer o seguinte, que a imagem de Deus no homem ficou adulterada ou embaçada para criar uma imagem, né? Embaçada é como Moisés, como você se diz? Ficou embaçada, porque a imagem, então veja só, é aquela imagem, vocês estão vendo ali, ó, do lado de lá do vidro? Vocês estão conseguindo ver o que tem lá? Está embaçado. Você sabe que tem alguma coisa, mas você não consegue discernir. Se eu pedir para qualquer um de nós, olha lá, estão passando lá. Está passando gente. Quem que é que está passando? Os atrasados, algumas pessoas. Oi? Os atrasados. Vocês foram meu exemplo agora. Muito obrigado. Então eles passaram ali. A gente sabia que tinha alguém passando, mas não dava para ver, porque tinha uma imagem
uma imagem que está adulterada. Eu sei que tem uma pessoa, mas a imagem está distorcida. Então, isso aconteceu conosco no pecado. A imagem de Deus está lá. E essa imagem produz algumas coisas. Sim. Produz algumas coisas que refletem o nosso Deus. Professor, pastor? Pode falar. A grosso modo, também. A grosso modo seria 50% natureza de Deus, 50% natureza pecaminosa. A grosso modo. Não. Eu explico já. Guarda aí e me pergunta. Então, algumas coisas do ser humano vão refletir essa imagem de Deus, mesmo que de forma embasada. Bondade, caráter. Essas coisas, gente, elas estavam presentes. O vovô chegou. O vovô chegou a ser feito bom avô, né? Bom dia. Então, assim, quando um ser humano, vamos esquecer o crente aqui, qualquer ser humano, mesmo nós também temos pecaminosidade. Há uma bondade em nós natural, de fazer o bem natural. Há um caráter em nós, um caráter natural, que eu não preciso dizer, eu sou crente, por isso que eu sou um bom caráter. Eu sou um bom caráter, em algumas coisas o meu caráter se manifesta bom, porque na verdade eu ainda tenho a imagem de Deus em mim. Eu sou a criação de Deus. Então, tanto em nós, a imagem, vou escrever aqui imagem. O crente, o não crente, todos nós refletimos o Deus que nos criou de alguma maneira. Embora, por causa do pecado, imagem adulterada. Mas quando eu manifesto, tá bom, se eu tenho uma imagem adulterada, o pecado afetou meu coração. A gente diz totalmente depravado. Por que eu manifesto essas coisas ainda? Porque existe uma graça comum de Deus agindo. É uma graça que Deus coloca sobre toda a humanidade e para mim sobre toda a criação, que mantém a criação em alguma harmonia, mesmo com o pecado. Eu comentei, é o nosso assunto hoje, eu comentei com vocês a desarmonia, né? Quando a estrutura foi mudada. Eu entendia tudo através de Deus, tudo tinha sentido para mim através de Deus. Quando isso acabou por causa do pecado, as coisas começaram a funcionar nessa horizontalidade, houve desarmonia, porque Deus é o equilíbrio. Mas Deus mantém uma certa harmonia, gente. Os seres humanos, pecadores, não saem um matando o outro à toa, assim. Apesar de vez em quando você fala, poxa, matou à toa. Eu lembro que eu atendi uma família, era de outra igreja congregacional. O nome desse senhor é Maurício. E ele tinha deixado de ir à igreja há muito tempo, ele estava frustrado com Deus. A frustração dele era o seguinte: o filho dele era professor de educação física, personal trainer, professor de educação física, personal trainer, dava aula como personal numa academia. Acho que é isso. Ele saiu do shopping, a academia era no shopping, saiu do shopping e foi comprar um tênis. Como é professor de educação física, tênis é ferramenta de trabalho. Então gasta dinheiro para ter um tênis adequado. É um professor, tem todo, não só pela ferramenta, mas tem que ensinar o aluno, né? Dá um bom exemplo. Bom, terminou de comprar o tênis, estava andando na rua, bandido, para roubar o tênis dele. Segundo as testemunhas, nem pediu, deu um tiro para pegar a caixa. Esse senhor estava assim, quebrantado o coração dele. Ele e Deus estavam numa guerra. É que no fundo ele não entendia que esse desequilíbrio não tem a ver com Deus, tem a ver com o pecado. O pecado nos desequilibra tanto que as coisas mais terríveis acontecem no nosso mundo. Você já disse uma palavra horrível para alguém da qual você se arrepende profundamente de ter dito? Do tipo, eu espero que você morra, né? Você não devia ter nascido, coisas desse tipo.
Se um pai, às vezes fala isso para um filho, você não é meu filho, ou um esposo fala para a esposa, ou a esposa fala para o esposo, maldita hora que te conheci, palavras que no fundo as pessoas não querem dizer, dizem por causa do desequilíbrio do pecado. Mas quando a gente age com bondade, com bom caráter, com palavras boas, estou tirando de fora aqui toda a transformação do Espírito Santo. Mesmo naturalmente, quando a gente faz a bondade natural, tem um bom caráter natural, isso é uma graça que Deus colocou no mundo, para o mundo não se destruir. E não só nos homens, mas na própria natureza. Mesmo com o pecado tendo afetado a natureza, você percebe que as estações, embora as mudanças climáticas tenham ocorrido na nossa época, as estações têm o seu equilíbrio. Isso é Deus agindo no mundo. E nós, seres humanos, ainda temos códigos éticos naturais. Os pais amam os filhos. Você pode ter uma mudança, às vezes por problemas mentais, e às vezes por excesso de desequilíbrio da pecaminosidade. Pais que odeiam seus filhos. Mas o natural na humanidade, ainda pecaminosa, é que pais amem e cuidem de seus filhos. Isso é natural. Não precisa ser crente para fazer isso. Então é nesse sentido que a graça comum atinge todas as pessoas, nos dá caráter e bondade e tantos outros bens. Só que quando a gente pratica essas coisas, quando a gente faz a base que movimenta a nossa vontade, essa base não é a nossa referência. É um sentimento de que nós precisamos que as coisas sejam assim. Eu cuido do meu filho porque eu amo o meu filho. Ver o meu filho sofrer me faz sofrer. Entendeu? Então assim, o que me move muitas vezes é o ego. Esse é o assunto da nossa aula hoje, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Quem ainda não... Ixi, é feio, né? Quem ainda não entrou no site, já está colocado lá, Corrupção da Mente Humana. É a aula de hoje, completando as 3 aulas sobre o pecado. O primeiro aspecto que eu vou destacar dessa corrupção, fiz aqui a introdução, que é igual isso que eu disse para vocês. Nós vamos começar pensando o seguinte: a nossa mente, ela foi preparada para adorar a Deus e buscar. Nós vamos fazer o seguinte, não vou ficar projetando aqui, a hora que a gente for fazer uma pausa para aprender a fazer, aprender a mexer no site, aí a gente vê isso, tá bom? A nossa mente, ela foi criada para adorar a Deus. Bom, Deus nos deu na criação, Deus fez o ser humano diferente de todos os outros seres, porque o ser humano tem a capacidade do raciocínio. Gente, se eu escrever errado, vocês me corrigem, tá? Escrever nervoso para mim é quase me dá o tico e o teco, eles se confundem, porque tem que mover o braço e ainda tem que ler. Não é fácil não. O raciocínio nos deu algumas capacidades, mas a principal delas é de fazer juízo de valor. Eu e você, como seres nacionais, somos capazes de dar valores às coisas, atribuir valor. Eu sei a importância das coisas, eu sei a importância do ser humano, eu sei a diferença entre o ser humano e o cão. Eu consigo apreciar as coisas e entendê-las. Eu sei o que é bonito e o que é feio. Você pode até dizer, mas isso varia de gosto. Não, varia de raciocínio, do que você julga ser bonito ou não, do que você estabelece como valor. Por exemplo, quem gosta de floresta, verde, uma coisa que eu aprecio, verde, qualquer verde é bonito para
vocês? Não, qualquer não. Tá vendo? Já tem diferença. Eu, por exemplo, moro ali em São Mateus, e a minha casa fica num ponto, quando eu estou no meu quarto, eu saio assim na varanda do quarto, eu vejo a mata do Parque do Carmo. É muito gostoso. Eu fico pensando como deve ser gostoso quem mora num apartamento, ou mesmo numa casa, em frente a um parque como o Ibirapuera. Deve ser uma beleza se acordar e ver aquele verde. Aí o morar no Ferdinando é uma beleza por outros motivos também. Então você percebe, você avalia o mundo ao seu redor. Mas vamos mudar um pouco o ambiente. Imagine que você, bom dia, fiquem à vontade, inclusive com café, sejam bem-vindos. Tudo bem? Veja só, imagine que você nasceu na selva amazônica, foi criado na selva amazônica, e tudo que você via o tempo todo era o quê? Verde. Aí alguém perguntou, você gosta do verde? Não, estou um pouco enjoado. Veja só, é um raciocínio diferente. É uma maneira da mente avaliar as coisas de uma forma diferente. Então quero que você perceba que a capacidade de raciocínio, capacidade de pensar, deu ao homem a capacidade de conferir valor às coisas. Nós temos diferença do que é belo, e entender a beleza é justamente dar valor às coisas. Bom, inclusive para Deus. Quando Deus nos criou como seres pensantes, nos deu uma mente. Vou fazer aqui meu desenho. Isso aqui é a sua mente, representada pelo seu cérebro, só representada. A mente humana, ela é capaz, ela foi criada com a capacidade perfeita de perceber Deus nas coisas, perceber Deus diretamente e perceber Deus através das coisas criadas. Então o ser humano, ele foi criado com uma capacidade mental, uma mente capaz de aprender de Deus. E aí é o que a gente falou a semana passada sobre conhecimento verdadeiro. O homem saía de manhã, ele via o verde, antes de dizer a mata é bonita, a mente dele funcionava na estrutura. Assim, as coisas são perfeitas porque Deus é perfeito. Todo o significado da existência estava em Deus. Ele nunca achava a mata bonita porque a mata é bonita. A mata é bonita porque Deus faz coisas perfeitas. Não sei se dá para você entender como é que era a mente do homem quando foi criado. Era uma mente capaz de aprender coisas de Deus, e por isso adorava a Deus. Por isso a adoração de Deus era contínua. Não era uma coisa como a gente tem que fazer hoje, tem que adorar a Deus, lembrar. Eu tenho que hoje começar a falar para mim, eu preciso adorar a Deus, eu preciso lembrar que Deus é meu Criador. Você já foi almoçar, ou seus filhos foram almoçar, que vocês começaram a almoçar e uma das crianças falou, pai, nós não vamos orar? Criança pequena pega no pé da gente, não é verdade? Pai, você não vai orar, pai? Mãe, você não vai orar? Ah, é mesmo. Por que hoje a gente precisa desse constante lembrar? Porque a nossa mente não funciona mais de forma natural nessas coisas. Mas quando nós somos criados com essa capacidade de estruturar a realidade em Deus. Eu coloquei aqui uma frase: a nossa relação com Deus, em particular, não era apenas uma relação de adoração passiva. Deus está feito ali. Não, eu buscava entender como é que Deus se manifestaria ali. Eu buscaria isso. Com uma mente como foi criado, não é que eu ia ver a natureza e falar, Deus é bom, olha como é perfeito. Não, eu ia chegar diante de qualquer coisa e falar, deixa eu ver como é que a perfeição de Deus está naquelas coisas. Dá para entender? Ou seja, a minha mente, ela adorava a Deus passivamente, observando a beleza das coisas, entendendo que tudo vinha de Deus, mas também eu ia me esforçar para entender ainda mais de Deus. Porque quando eu olhei a flor
seja ela qual for. Pela primeira vez falei, isso vem de Deus, Deus é belo. Na segunda vez que eu olhar essa flor, peraí, eu não vou entender a mesma coisa. Aí a minha mente abordaria a realidade da flor. Deixa eu chegar mais perto, deixa eu entender mais. Aí mais de Deus seria revelado. Isso era a nossa capacidade de conhecer a Deus verdadeiramente. Nós somos criados assim. Nós somos criados para adorar a Deus na beleza das suas perfeições. E há duas coisas que foram colocadas em nós já nessa época. Essas duas coisas, elas estão em nós até hoje. Nós perdemos esta capacidade, porque assim, deixa eu tentar explicar, e se não for claro para você, eu quero que você me ajude. Que eu quero deixar isso bem claro, isso é muito importante. Ó, nós somos criados para viver nessa estrutura, que a gente chama de estrutura teorreferente, com referência em Deus. Toda a realidade tem sentido através de Deus, certo? Eu abordo a realidade através de Deus e entendo a realidade através de Deus. Hoje as coisas não são mais assim. Essa estrutura, o pecado corrompeu. Então a estrutura é ego-referente. Para que eu faça isso, eu preciso forçar a barra. Não é mais natural, vai. Mas não significa que a estrutura não exista. A estrutura continua existindo. A estrutura está lá. Ela é que é a verdadeira estrutura. O problema é que o pecado nos faz viver no patamar chamado patamar da mentira. Por isso que a Bíblia faz muito claro uma distinção entre o que é verdadeiro e o que é falso. O mundo não tem realidade porque eu existo. Você lembra o que disse aquele filósofo? O Descartes? Ele diz assim: penso, logo existo. Não é isso. A minha existência tem a ver com o meu pensamento, mas a ideia é: penso, por causa de Deus eu existo. A ideia seria sempre teorreferente. Porque penso em Deus, eu existo. Só que essa estrutura está lá, mas nós fomos condicionados pelo pecado. Isso é condição. Mas Deus tinha colocado, quando criou em nós, duas coisas dentro do nosso coração. A primeira dessas coisas é senso da divindade. O que é esse senso da divindade? Eu nasci com desejo de adorar alguma coisa. Sim. Mas aqui, vamos pensar na estrutura perfeita. Vamos esquecer aqui a estrutura mentirosa. Quando Adão foi criado, quando o ser humano foi criado, esse senso de divindade estava lá. O homem intuía, ele se inclinava, ele desejava, ele tinha necessidade diária, constante de Deus. Deus criou o homem para si mesmo. Abra aí a sua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43, versos 6 e verso 7. Quer achar, pode ler. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não reteis. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Então perceba só, Ele nos criou para Ele mesmo. E Deus colocou. Bom dia, Sônia. Bom dia. Já tomou um cafezinho? Eu cheguei em casa no horário.
gente fez eu chegar tarde. Não, você está pensando, quer um cafezinho? Em vez de ir para um lado, eu fui para o outro. Quer água, um cafezinho? Não, obrigada. Ainda bem que trouxeram um biscoitinho. Biscoitinho. Olha só, Deus criou o homem para si mesmo. E Deus, amando o homem, colocou no homem um senso. É algo em nós que faz a gente buscar a Deus, sentir necessidade de Deus. Para nós hoje, nós vamos entrar no caso, com a mudança da estrutura, nós continuamos tendo a mesma necessidade, o mesmo senso. O problema é que esse senso se desvia do Deus verdadeiro. E nós vamos formar um outro Deus para nós. Mas na verdade, é assim, a estrutura está lá. Ela só está corrompida, mas ela continua presente. O senso da divindade é uma das grandes bênçãos que Deus nos deu. É uma das coisas assim mais importantes do sistema da arquitetura da criação do ser humano. Quando o ser humano foi criado, na sua estrutura existencial, na sua estrutura criacional, Deus colocou: vou criar o homem, ele tem necessidades biológicas. Vou criar o homem, ele tem necessidades emocionais. Vou criar o homem, ele terá necessidades espirituais. Essa estrutura continua presente. Quando a gente tem desequilíbrio nessas estruturas, nós estamos enfermos. Só completar esse pensamento. Lembra que a mens sano in corpore sano, né? Mente sadia, um corpo sadio. Se você é um ser humano que está cuidando muito bem da sua relação com Deus, mas está negligenciando a preocupação de cuidar bem da parte biológica da sua existência, há desequilíbrio, você está doente. Então essas três estruturas, elas têm que funcionar de forma harmônica, faz parte da arquitetura da nossa existência. O que é interessante, pastor, é que quando as pessoas, mesmo no contexto que você tem que querer retirar Deus da sua vida, como a gente tem visto no mundo de hoje, as pessoas tentam tirar Deus, mas colocar outra coisa no lugar. Sim. Aquela ideia da religião ecológica. Não, nós temos que colocar alguma coisa no lugar, porque a estrutura precisa ser preenchida. Ela está presente, não tem como a gente negar. Não existe ateu, caso assim. Existe, mas eu vou falar que o ateu também tem um Deus. Faz parte do nosso estudo hoje. O ateu, ele precisa atender a sua estrutura, então ele tem que achar um Deus. Nós vamos ver qual é o Deus que ele elege. Tá bom? Tá? Já, não adianta as coisas. Não adianta as coisas, a gente chega lá. Vocês estão muito rápidos hoje no gatinho. É por isso, por causa da quebra dessa estrutura, que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de aceitar a vontade de Deus. Né? Sim, lógico, porque a gente não entende a realidade a partir de Deus. A gente entende a realidade a partir do nosso bem-estar. Então, essa é a nossa luta, gente. Por exemplo, Deus tem o melhor para mim? Sempre. Sempre? Sempre. Não. Tem. Sempre. A gente não entende. A gente Deus tem o melhor para mim ou não tem, gente? Sempre. Sempre. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Quando é ruim, Mesmo quando é ruim? É isso mesmo, está certo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem alguém querendo um papai ali. Boa noite. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Aí você vai falar, mas por que às vezes eu fico frustrado com a vontade de Deus? Porque eu entendo a realidade a partir do meu bem-estar. É a nossa grande luta. Mas vamos chegar lá. Então, pastor, todos nós temos um pouco de hedonismo. Temos, todos nós. O pecado gerou uma estrutura. Não é só hedonista. É mais que isso. É um degrau acima ou um degrau abaixo. É egocêntrico. Vamos perguntar, por exemplo, mas por que então Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Não podia ter. Por que permitiu que a serpente estivesse lá? Por que ele mesmo fala, eu fiz o bem e o mal?
Silvia, eu só tenho uma resposta para essa pergunta. Se não tivesse mal, se não tivesse semente, se não tivesse árvore do bem. A resposta que eu tenho para isso é o seguinte: está lá na frente da eternidade. Quando você for liberta dessa estrutura maligna, você vai perceber que este caminho que Deus usou foi o melhor caminho para fazer você amá-lo acima de tudo. Porque você vai perceber o valor da graça, que nem eu nem você merecemos nada. E vai falar: puxa Deus, agora que eu entendi quão pecador eu fui, e assim mesmo o Senhor me amou e me resgatou. Eu só consigo responder por esse caminho. Tá? Veja, então, Deus nos fez com sede dele. Nós precisamos buscar a Deus. Foi assim que nós fomos criados. Quando a nossa mente foi criada, ela foi criada, preparada, estruturada para colocar Deus no centro de tudo, termos sede dele. Então não somente eu percebo Deus, eu quero Deus na criação. Isso aqui é tudo quando um homem perfeito, tá bom? Vamos mais à frente e vamos pensar um pouco. Agora, Deus não só colocou o senso da divindade numa sede de Deus, Ele colocou outra estrutura emocional, espiritual em você. É o que a gente chama de semente religiosa, da religião. O que é isso? Religião é a busca de Deus. Relacionamento com Deus em si, saber que Deus existe, não é uma religião. Religião é o modo como nós satisfazemos o nosso senso da divindade, a nossa sede. E aí o homem é um ser religioso, ou seja, ele é criado com uma estrutura mental capaz de buscar a Deus. Não só capaz, mas encanado. O homem perfeito lá do Jardim do Éden, ele já acordava de manhã falando: Deus, a coisa que eu mais quero agora é te encontrar de novo. Estou usando assim um recurso só para dizer como seria. O homem já acordava buscando Deus nas coisas. Ele não parava para usar essa cadeira, sentar-se simplesmente. Ele aproveitava todas as oportunidades para encontrar Deus. Daí Paulo falava em 1 Coríntios 10, 31. Quem sabe decora. Quer comais? Quer bebais? Ou façais outra coisa qualquer? Fazei tudo para a glória de Deus. Lá é uma ordem. Aqui era o princípio divino. O homem já acordava e falou: Senhor, tudo que eu quero é te glorificar. Ele não se sentaria nessa cadeira só para se sentar. Gente, acho que eu estou saindo do foco da câmera. O homem, ele já faria as coisas naturalmente, na busca de Deus. Essa semente da religião não ia precisar de instituições. Não precisaria da institucionalidade de uma igreja para nos ajudar. Era natural. Por isso, a minha ideia de que lá no céu, é por isso que lá no céu, na minha percepção, não haverá tempo. Porque nós seremos libertos da estrutura pecaminosa e voltaremos a este estágio, ou a este estado de buscar a Deus naturalmente. Nós não precisamos mais da instituição. A irmandade que busca a Deus será natural. Então assim, nós somos criados assim. Isso é a perfeição de Deus na nossa criação. Nós somos criados para desejar Deus naturalmente, para buscá-lo naturalmente. Por isso, você viu que por exemplo lá esse sentimento, você viu o que você vai fazer lá também? Você vai fazer essas coisas? Assim eu já vi. Mas se eu vir, eu não volto para contar. Não, eu tenho meus pressupostos. Eu não quero tomar tempo de vocês falando disso, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer muitas coisas que nós já fazemos aqui. Só que nós vamos fazer sem pecado. Eu estou uma frase na Bíblia do Lula, que ele fala assim: se eu morrer, eu não quero ir para o céu. Eu quero viver no céu aqui na terra. O Lula? Novo céu, nova terra. Ele não está errado. É engraçado como a gente tem
gente está tão corrompido que a gente não consegue imaginar, né? Como é viver da mesma forma que a gente viveu hoje, só que sem pecado. Não é engraçado isso? O mundo será tão novo para nós, mas não é porque ele será novo assim, terá novidades. As árvores lá na nova terra, elas serão de outra qualidade. Não é porque ele terá novidades. É que a nossa mente verá o mundo, a realidade, lembra que eu disse? A realidade como ela verdadeiramente é Deus no centro de todas as coisas. Gente, agora já falei bastante da parte positiva, mas o problema é que nós temos que falar da verdade em termos de nosso estado e nossa condição atual. O pecado causou o desequilíbrio, desarmonia dessa relação. Essas coisas não acontecem mais assim. Mas eu quero frisar uma coisa: as estruturas continuam existindo, porque as estruturas são verdadeiras, foram criadas para ser assim. O que está acontecendo é um desfigurar das estruturas, ou um corromper das estruturas, um corrompimento, uma corrupção das estruturas. Então isso aqui não existe mais. Não é que não existe mais, não funciona mais assim. O pecado fez as coisas trabalharem horizontalmente. Eu não estou falando aqui não estou falando do homem que depois crê em Jesus. Esse aí é o nosso estudo mais para frente, que é a doutrina da salvação. Nós estamos falando do reino do pecado, de como o pecado determina a nossa existência. E a principal coisa que acontece é que o pecado determina um modelo de existência centrado no ego, no eu, tá bom? Que é ego-referente, ok? Essa é a grande prisão em que o homem em pecado está colocado. Há muitos efeitos do pecado, muitos. Por exemplo, as doenças que nós temos, as doenças da nossa parte biológica, a degeneração do nosso corpo, isso é efeito do pecado. Isso é parte do juízo de Deus contra nós, parte do trabalho da condenação do pecado. Não que todas as doenças, veja, tem doutrinas aí, teologias que dizem o seguinte, que a doença é fruto direto do seu pecado pessoal. Não, é do estado e da condição. Nem todas as doenças eu tenho porque eu peco para ter a doença. Ela é parte do juízo de Deus sobre nós. Então, tem gente que já nasce doente. Não é? Tem gente que já nasce com males biológicos, alguns bem graves, e nem sempre hereditários. Tem gente que nasce com doença e fala, como é que nasceu desse jeito? O pai não tem, a mãe não tem, não tem histórico na família. Então veja, não significa que a doença seja produto do pecado pessoal, mas é produto da nossa condição e do nosso estado como humanidade caída. Mas para mim o efeito mais importante do pecado é o que os teólogos chamam de efeitos noéticos. Não tem nada a ver com Papai Noel nem com Noé. É efeitos da mente, porque a palavra nous em grego significa mente. Então, daí surgiu a palavra efeitos noéticos, efeitos do pecado sobre a nossa maneira, sobre as estruturas do nosso pensamento. Então, quando eu disse para vocês lá atrás que as estruturas de pensamento sempre nos ligavam a Deus, o principal efeito noético do pecado é que nós começamos a pensar a realidade a partir de nós mesmos. Vamos lá para Gênesis 3. Gente, se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Às vezes eu acho que está claro, mas não está claro, está escuro. Ano passado, o propósito de Deus dado por Jesus Cristo, né? Então, quando Jesus passava, aí apareceu um monte de endemoniados, um monte de enfermos, um monte de paraplégicos. Então, ele passava a roupa de lugares e Jesus fazia cura. E as pessoas perguntavam também, como você falou, não foi quando o pai, quando o filho, né? Ninguém
mas Deus tinha um propósito de manifestar a sua glória. Manifestar a sua glória. Hoje, né, no tempo de Jesus, né, mas não andando entre nós, Espírito, mas continua, por exemplo, manifestando todas as doenças, muitas pessoas nascendo com doenças, né, e hoje, por exemplo, como Deus é invisível, né, e a nossa fé é tão fraca. Deus sempre foi invisível. Não, Jesus era invisível. E hoje Jesus é que Jesus é incrível. E a nossa fé é fraca, né? Então naquela época eles viam, tocavam, né? E eram curados. E hoje, por exemplo, a gente não vê mais manifestação de curas, né? Como se viu no passado, porque hoje o que se nasce de gente com doenças, com todas, né? E talvez esperando um milagre. Então, como você vê essa situação hoje, né? Para nós cristãos, eu vejo que tem alguns até que são portadores do poder divino aí, que falam, né? Que estão curando. Mas as doenças estão continuadas, né? Não, é muito importante que a gente seja bastante maduro na fé. Curas e milagres não são sinais inequívocos de Deus, não. Porque nós vamos ver na Bíblia que o poder do maligno também opera nisso. Uma pessoa que diz, alguém foi curado, foi por Deus, é lógico que Deus continua curando. E para mim, no mesmo nível que curava antes. Mas quando Deus curava e aquela glória era atribuída a Jesus, Jesus é quem, gente? Não é o Filho de Deus? Que era uma glória atribuída ao Filho de Deus. Para mim, não mudou nada numa cura hoje, que hoje nós temos ainda pessoas sendo curadas de doenças muito graves. A questão é, por que Jesus curava? Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Ou por que Jesus curou aquele moço endemoniado? Ele mesmo respondeu, para a glória de Deus. Não é isso? E hoje, muita gente busca a cura para quem? Para quê? Qual é o objetivo? Seu próprio... Gente, a distorção está aí. O moço era curado e Jesus falava, foi para a glória de Deus que ele foi curado. O Lázaro sai do túmulo e Jesus olha e fala assim, é por causa deles que eu estou curando Lázaro, não por causa de Lázaro. Não era para Lázaro ter mais uns anos de vida, é para as pessoas crerem. Aquele que crê, que vive, crê em mim, ainda que morra, viverá. Então assim, mas hoje as pessoas buscam pensando. Então são estruturas diferentes. Uma é estrutura teocêntrica, a outra é egocêntrica. Teo-referente e ego-referente. Então o que eu vejo hoje, assim, claro, a gente precisa, não dá para generalizar, lógico que não dá. Há curas verdadeiras, curas importantes. Mas quer saber uma coisa? Se uma cura, pode ser no meio de uma igreja, tem como finalidade exaltar o poder da igreja, ela não vem de Deus, porque a cura que vem de Deus exalta a Deus e não a igreja. Ou pelo menos, a motivação das pessoas não é teo-referente, é ego-referente. Eu acho que os igrejas vão ser na dois senhores ao mesmo tempo. Dizem. Eu não quero falar das outras igrejas. Não. Só quero dizer o seguinte: entre parênteses, né? Se o propósito da cura está em fazer propaganda da igreja, isso não é servir a Deus, é servir a si mesmo. É isso que eu penso. Quem vai curar no final das contas, quem é? Deus, sempre será Deus. Mesmo que para o poder da cura, vamos falar um negócio bem sério. Mesmo que o mecanismo tenha sido maligno, porque no final das contas, quem controla tudo, até os poderes baixos, é o próprio Deus. Você vai ver isso no livro de Jó de uma forma negativa, que Deus prova Jó usando o diabo, mas para a glória dele mesmo. Tá? Deus, Jó não vai falar, o diabo tirou tudo que eu tinha. Jó no capítulo 42 vai falar, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó não fala assim, ainda bem que o Senhor venceu o diabo. Jó nem lembra do diabo. Você lê o livro de Jó, você vai ver que o diabo só aparece no capítulo 1, capítulo 2, que acabou o diabo.
Dali para frente é Jó e Deus. Então nós temos que entender que Deus está por detrás de tudo, tudo para a glória dele. Ele usa tudo. Ele é Deus, ele é o Criador. Ele criou inclusive o diabo. Então veja, o efeito noético causa isso, uma relação com a realidade com base em nós mesmos. Esse é o principal efeito. O amor, gente, o amor é fruto da nossa capacidade de valorizar as coisas. Nós amamos as coisas que na nossa mente assumem posição de valor. Lembra o exemplo do rapaz que foi criado na Amazônia, que olhou a mata, perguntado se a mata se ele gostava do verde, falou, um pouco enjoado. Agora, para nós que vivemos na selva de pedra, o verde é uma beleza incomparável. Quando a gente chega num lugar, a gente vai para um sítio desse tamanho, com meia dúzia de árvores, e fala, fui para a mata. A gente sai de lá encantado. Se aparece um passarinho na janela da nossa casa, nossos filhos acostumados na selva de pedra, dizem, ai, passarinho, passarinho. O filho de alguém que nasce lá na Amazônia, no meio da mata, vê passarinho de monte, não está nem aí com eles. Aparecem aqueles pássaros mais lindos do mundo. Não faz diferença. Né? Estão acostumados e nem lembra mais. É o valor. E amor tem a ver com valor. E nós, então, a adoração tem a ver com amor, tem a ver com valor. Nós amamos, nós adoramos a Deus porque nós o amamos porque atribuímos a Ele o verdadeiro valor dele. Aí quando a gente pensa em Deus, a gente fala glória, Senhor. Mas essa estrutura aqui, ó, pecaminosa, ela colocou um amor último. O amor último é o amor que está na base de todas as minhas motivações. Ela colocou um amor último transformado, mudado, corrompido. O nosso amor último, no processo original da criação, nosso amor último era Deus. Deus era o resultado de tudo que a gente fazia, era por causa de Deus. Seria por causa de Deus. Mas agora o nosso amor último mudou. Ele deu outro nome. Alguém sabe o nome desse amor último? A base do nosso coração, a estrutura pecaminosa. Nosso amor último tem nome? Quem falou? Eu. Ego. Esse é o meu amor último. Eu faço as coisas porque eu me amo. Daí nós temos o velho, igual no traje a rigor, dizendo o quê? Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. É ou não é, gente? Nós nos amamos tanto que nós só fazemos as coisas que fazem bem para nós. Até quando a gente se sacrifica. Daí Paulo vai falar do verdadeiro amor, diz assim, se eu der os meus bens ao mais pobre, ou entregar o meu corpo por alguém, e não tiver amor, e aí entenda, amor verdadeiro, nada disso valerá. Nós estamos propensos a buscar o nosso próprio bem. Oi? Hoje é o Renato Russo? Ah, já é Renato Russo, é verdade. Né? Ainda. Isso aí, eu gosto de Renato Russo. Gosto da música dele. Você vai perceber isso se você fizer uma breve análise de você mesmo. Que normalmente as nossas opções são por nós mesmos, até quando nós estamos pensando em buscar Deus. Que a gente busca Deus quando isso dá prazer para nós. Já viu alguém falar assim, não vou não estou com vontade. Acho que não é bom buscar a Deus assim. Já viu, né? Se você não está com vontade, não vá. Gente, é assim que funciona. O nosso amor último é esse aqui, ó. Ego. E essa é uma estrutura corrompida. Esse é um efeito do pecado sobre a nossa mente.
A nossa mente já produz isso. Nós já funcionamos mentalmente assim. Nós nos apegamos a nós mesmos. Irmãos, essa é uma das coisas que eu quero que vocês depois, se tiverem, separem um tempo. Eu fiz um teste. Você lê essa aula aqui que eu estou dando hoje em 15 minutos lá no blog. Se você for precisar estudar um pouquinho mais, tudo bem, você vai gastar mais tempo. Em 15 minutos você lê. Lá as frases estão mais bem elaboradas, eu acho. O pensamento fica mais fácil de se estruturar. E é bom que você, tendo essa aula, você vá ler para você acertar esse conhecimento. Mas reflita bem sobre isso. Essa é uma das coisas para a gente entender o estado em que nós estamos, para a gente entender o que é salvação. E eu estou falando com vocês e vocês já são crentes. Vocês já têm uma restauração desse processo ocorrendo no coração de vocês. Mas mesmo assim, vocês e eu agora, mesmo assim nós ainda temos por base de amor, muitas vezes, um conflito com o nosso ego. O nosso amor último, que deve ser de Deus, busca amar a Deus sobre todas as coisas, recebe conflito da nossa parte. A nossa mente está estruturada para amar a Deus sobre todas as coisas. O problema é que ela escolheu um outro Deus. Daí, eu vou te dizer o seguinte: a impressão que dá que a gente nunca vai chegar, né? Oi? A impressão que dá que a gente nunca vai chegar, né? Mas já vai chegar. A gente vai chegar. A gente está estudando soteriologia. É a salvação. Ou seja, Deus vai operar para isso mudar. Então, pastor, em cima do que ele falou, para mim fica a grande interrogação como eu vou encontrar o ponto de equilíbrio? Nós vamos encontrar. Aí eu penso mais ainda no jovem, né? Que ele, naquela busca de que curso eu vou fazer, o que eu vou ser, que ramo eu vou trabalhar, qual é o ponto de equilíbrio aí para vamos lá. Porque parece que é uma coisa muito tênue, né? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro. César. Para mim que já é completamente para o jovem. Escuta só, César. Primeira coisa, nós vamos chegar lá. Nós vamos estudar a doutrina da salvação, que é a restauração. Qual o melhor emprego? Qual a melhor saída para mim? É o emprego que eu ganho mais dinheiro? É o emprego que me dá mais status? Numa realidade egocêntrica, o amor último em mim mesmo, essas são as respostas. Mas numa realidade de Deus, é aquele trabalho onde as minhas capacidades estão mais inclinadas para glorificar a Deus. Então, eu acredito muito em vocação. Acho que trabalho tem que ser vocação. Então, você é professor de educação física, você gosta. Eu amo. Você tem vocação. Então Deus colocou na sua... vocação é amar, ser chamado para isso. Deus criou você com capacidades específicas, professor de habilidades próprias para ser isso. Tanto mentais, como emocionais, como físicas. Faça tudo para a glória de Deus. Esse é o melhor trabalho. Agora, se você fala, não, eu estou precisando ganhar dinheiro, professor de educação física não fica rico, e eu quero ficar rico. Vou trabalhar na Bolsa de Valores. Senta lá atrás do computador, de repente fica milionário. Trabalhou só para si mesmo. Olha, eu só quero dizer assim, esse é o problema. Você quer orientar bem um jovem? Oriente ele a seguir o caminho da vocação. É o que eu digo. O caminho da vocação é sempre o melhor. Mas principalmente para glorificar a Deus. Aí o problema é que você tem a ver com a restauração que vem pela salvação, que é o nosso passo seguinte. Eu vou falar que nós vamos mudar. A palavra do Marco dá a impressão que a gente nunca sai disso. Mas a gente sai. Nós já estamos saindo. Porque Deus está fazendo.
Mas isso é outra aula, tá? Pastor, você tinha pedido para abrir Gênesis 3? Eu não li, eu só citei lá, Gênesis 3, desculpe. Mas é o quê? Gênesis 3, obrigado, Bia, obrigado. É que eu caminhei em outra direção. Eu só queria mostrar para vocês o seguinte, que a sede da transformação das estruturas, do rompimento da estrutura teocêntrica, é a mente. Na Gênesis 3, capítulo de número 5, tem a palavra da serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Perceba que o caminho da tentação foi a mente. Ela aguçou a mente de Eva. Mais para frente, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então foi no desejo de ter um entendimento novo, uma mudança na mente, que Eva foi lá e comeu. E deu o fruto para Adão e ele também comeu. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira para si. Esse abrir os olhos aí é muito mais ou menos, eles não estavam de olho e deixaram de comer. É entendimento, gente. Veio uma percepção diferente do mundo. Eles agora já não estavam mais percebendo os dois, a si mesmos, tendo Deus como parâmetro. Eles começaram a perceber-se sem Deus. Estavam nus, e o que eles fizeram? Cobriram-se um do outro. Só estavam eles dois lá, gente. Eles já tinham vivido há um tempo peladões, um ao lado do outro, já se conheciam muito bem. Mas agora, a reverência do significado do outro, do homem e da mulher, um para o outro, não é mais Deus, é egocêntrica. E eu não sei o que foi que eles pensaram, a Bíblia não diz, mas eles sentiram receio, medo, vergonha um do outro. O entendimento deles sobre a realidade do outro mudou. Por isso nós temos tantos choques nos relacionamentos humanos. O problema é a nossa referência. O que é o outro? Quem é você? Quem é o outro? Aí você vai ver a acusação de Adão para Eva e de Eva para a serpente. Aí então os relacionamentos se separam. Eu queria só ler esse texto para mostrar para vocês que a sede do efeito do pecado foi a mente. A mente parou de funcionar na estrutura perfeita. Começou a funcionar na estrutura mentirosa, como se as coisas passassem a ter significado. A própria árvore, disse o texto, viu Eva que a árvore era interessante para aquelas coisas. Ela esqueceu de Deus. Para mim o pecado já começou ali. Uma realidade estruturada no conhecimento humano. Só não vou dizer que o nosso estado começou ali, porque o estado só aconteceu quando Adão comeu. Se Adão não tivesse comido, essa relação pecaminosa de Eva com a árvore teria sido perdoada, mas não foi. Ok? Eu preciso correr, eu estou muito devagar com essas coisas, gente, eu falo demais. Não, mas é bom. O nosso amor último, então, passou a ser o eu. E eu vou chamar este amor último de amor egolátrico. Egolatria. Adoração do eu. Só que tem um problema, gente. Lembra essas estruturas aqui? Senso de divindade. A mente humana foi criada com essa estrutura. Ela não funciona bem se ela dizer, eu sou o meu Deus. A mente humana não consegue falar, deixa eu adorar a mim mesmo. Livremente não. O que ela faz? Ela constrói ídolos. Aí surge a idolatria. O que é idolatria? A idolatria é uma maneira pecaminosa de eu disfarçar, vamos dizer assim, ou de sublimar o meu amor último por mim mesmo. Quer ver? Os egípcios adoravam o deus Nilo.
que significava o Nilo para eles? Fertilidade, prosperidade. Por que é que eles adoravam o rei Nilo, ou Deus Nilo? Eles criaram um ídolo, o Deus Nilo. Mas no fundo aquele Deus satisfazia uma necessidade egocêntrica, egolátrica. O meu bem-estar, a minha prosperidade. O coração humano nessa situação, ele entrou em rebelião contra Deus. Abra aí Salmo 2, versos 1 e 2. Alguém lê para a gente? Mesmo com a queda, esse senso ficou. Essa estrutura criacional, ele continua lá. Nós precisamos de um Deus. A pergunta do César, capítulo 2, do César foi: então não existe ateu? Uma pergunta inteligente, às vezes. Não existe ateu? Existe. Eu vou mostrar que o ateu nega a existência de um Deus, mas ele tem um Deus. Ele vai precisar de um recurso para satisfazer isso aqui. Nós vamos chegar lá, eu acho. Fala. A gente pode chegar até bem próximo. Ontem, por exemplo, 8h30 da noite, foi a famosa Hora do Planeta. Que é assim, inúmeros lugares, uma hora, fica desligado, está preservado. Assim, tá. Pensei que era um problema. Não, mas essa Hora do Planeta, ela também não deixa de ter esse ponto. Você coloca um ídolo, que é o... Sim, verdade. Isso é um ídolo. O que é um ídolo, então? Um ídolo é uma ferramenta que, eu vou tentar explicar essa estrutura. Nós fomos criados com a estrutura, senso de divindade. Nosso coração precisa de um Deus. Só que a quebra da verdadeira estrutura centrada no Deus vivo e verdadeiro foi alterada. Nós criamos o amor último por nós mesmos. É a egolatria. Só que a minha mente tem uma estrutura que precisa de um Deus. E eu não consigo dizer, eu sou o meu Deus. Mas no fundo, o meu Deus sou eu mesmo. Só que eu preciso disfarçar. Aí eu crio ídolos. O Nilo era um ídolo do meu amor por mim mesmo, que desejava ter prosperidade. Tá. O texto aí, alguém pode ler? Salmo 1 e 2. A gente não quer admitir que tudo vem de Deus, de um Deus vivo e verdadeiro. Nós precisamos criar um jeito dessas coisas virem, não de Deus. Vai lá, quem achar pode ler. Antes do seu prazer está na lei do Senhor. Não, Salmo 2. Salmo 2, 1 e 2. Salmo 2, 1 e 2. Porque se enfurece o gentio e os povos imaginam coisas vãs. Imaginam, mente. Vai lá. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Pode ler o próximo. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na mente, aí no texto, dos gentios, os homens sem Deus, eles imaginam, a mente deles funciona assim: rompamos nossos laços, não precisamos de Deus, não queremos Deus para nada. Eles estão rebeldes contra Deus e contra o seu ungido, que é Cristo. Tá bom? É assim que funciona a estrutura, tudo aqui é a estrutura do pecado, tá? Esquece que você é crente por enquanto. Isso só nas próximas aulas. É o efeito noético, rebelião, egolatria, a criação de ídolos, porque nós não podemos admitir que é Deus. Ídolos, eu coloquei aí no texto de vocês, estou colocando dois tipos: ídolos físicos. A pessoa constrói lá uma estátua, qual for. E ídolos emocionais. Ídolos físicos funcionam como o rio Nilo. O nosso Deus está ali. Ou como os judeus do deserto chegam para Arão e falam: façam Deus para nós. Aí Arão vai e constrói um bezerro de ouro. Aí eles olham para o bezerro de ouro e falam: eis o Deus que nos tirou do Egito. São ídolos físicos que servem, para atenuar esse sentimento que nós temos de desestrutura. Como nós vamos adorar nós mesmos? Por que o ídolo físico é assim? Porque o ídolo físico sou eu quem faço.
Eu faço meu Deus. Daí Calvino tem uma frase célebre dizendo assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós criamos deuses segundo a nossa imagem. E é por isso que o segundo mandamento proíbe a adoração de imagem. Porque Deus não tem medo das imagens, gente. Deus não tem medo da concorrência. É porque ali é uma desestrutura, é o homem criando o seu Deus, quando a estrutura original é Deus criando o homem. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E o texto diz assim: não farás para ti imagem de escultura, criado à sua imagem e semelhança. Olha que inversão do pecado, né? Então isso aqui, irmãos, a egolatria nos leva à fabricação de ídolos. Ídolos físicos e ídolos emocionais. Aí vou falar do hedonismo. É um ídolo emocional. O meu auto-amor, a minha egolatria, me diz o seguinte: eu existo para o prazer. Aí é hedonismo. Eu só vou fazer o que me dá prazer. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. A egolatria vai falar assim: a egolatria vai criar um ídolo. Gente, não tem sentido a vida se ela não for feliz. Você já viu isso, esse retrato? Já viu em casamento isso? Isso é muito comum. Eu só posso estar casado com alguém não por fidelidade a Deus. Eu só fico casado enquanto esse casamento for o quê? É um ídolo para justificar a minha escolha por mim mesmo. Gente, olha, se você conseguir raciocinar a sua vida a partir desses argumentos, você vai ver como você vai entender os seus pecados. O hedonismo está presente em muitas coisas. Achei um dinheiro, estou precisando pagar uma conta. Se eu não pagar, você despejar, dá um aluguel, uma coisa bem séria. Obrigado, Senhor, ainda sabe. Achei um dinheiro ali. E aí, daqui a pouco, enquanto a pessoa vai perder meu dinheiro, não sei onde está. Azar seu. Você perdeu, Você perdeu, né? Você vê como é que são as coisas, né? O Deus que abençoa também é o mesmo Deus que prova. Vou orar por você. É egolatria. Ele criou um ídolo. O ídolo aqui era necessidade. Não, eu tenho uma necessidade. Nessa hora não dá para eu servir a Deus. Pastor, mas quando eu faço qualquer coisa, a mínima que seja, certo, que é interessante, que é mais importante para mim do que a vontade de Deus, mais do que a vontade de Deus, eu estou sendo um hedonista. Não tenho dúvida. Qualquer coisa. Eu posso fazer coisas que me dão prazer, desde que este prazer nasça do prazer de Deus nas coisas que eu faço. Desde que eu consiga ver Deus sentindo felicidade no que eu estou fazendo. E a felicidade de Deus é que me dá força. Não é a coisa em si que me dá prazer. É que o que eu faço agrada a Deus. E agradar a Deus é o meu agrado. Encerrou? Gente, vamos parar por aqui. Nosso horário esgotou. Eu termino um pouquinho dessa aula lá na frente. Já foi isso que eu estou encerrando. Tá. É assim, gente. Eu só queria fazer a chamada hoje, mas para ter uma noção de como é que está a nossa sala. E se você não vir o seu nome na chamada, eu quero que você então fale aqui com a Bia para ela poder anotar o seu nome, tá bom? Adriana Domingos Moraes. Tem que ser a lápis aqui. Não, lápis. Se o seu nome não estiver relacionado, você já vai procurar a secretária para incluir o seu nome. Adriana Domingos Moraes, Alex Amâncio, Alexandre Machado Ramos, Célia Regina Silva.
Quem é essa Célia Regina Silva? É a Célia da Dona Hilda, não é? Não. Não, é a Célia, aquela amigo da Márcia. Ela fala de Chapecó. Ah, a Célia da Márcia? César Eduardo está aqui. Ela fala de Chapecó. Celso Marcola. É o Celso Renovo. Cláudio Edson. Está na dando aula. Ele tem que estar outra chamada, né? Não, fica aí por enquanto. Ah, é? A gente foi observação. Colocação. Davi Marcos, o Davi da Série. Débora Quintela. Edna Moraes. Elaine Cristina Carneiro. Elvira. Erundina não está presente, só a Dina. Só a Dina. Fábio Pérez. Gislaine. Jane Marcondes. Cadê Marcondes, gente? Sumiu duplo sobrenome. Jane Silva. Janice é esposa do Marcondes. Gisvaldo. Joyce Silva Ramos. Kátia Silva Petrosso. Kátia Souza. Lara, a mãe do Neiro está muito doente. E está, inclusive, agora em casa. E as condições bem ruins. Se vocês puderem ligar para eles lá, eu acho que eles estão ausentes por isso. Neiro vai fazer o curso. Liliane Cristina. Liliane, qual a data de aniversário? Nossa, mas virada, hein? Coitada da Dona Ivanete, passou no hospital virada. Magali Terezinha. Marcão. Ela teve domingo. Não. Ah, não, ela teve domingo à noite. Marco Antônio Teixeira. Marinalva. Mário Lúcio. Michele Silvério. Miriam Gonçalves. Neidor. Paulo Rogério. Esse também está na sala lá em cima, né? Ele está? Não sei. Como chama o catecúmenos? Catecúmenos é próprio. Mas acho que eles estão juntos. Ah, é? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Pedro. É o Paulo. Pereira. Paulo. Sérgio. Robson. Rosana Hernandes. Ruth Cesário Bertão. Ruth. Sandra Regina. A Sandra está dando aula? Cuidando da foto. Selma Maria de Medeiros. Não, é o Isaac. Sérgio Ricardo Jesus. Chegou de viagem. Silas Costa. Sônia Aparecida Rissante. Está meio todo. Thaís Regina. Lá em cima eu acho. Valdecir. Valdíria. Vanderlei. César Rodrigues Alves. E Cláudio Moro. Alguém não está com o nome aqui na lista? Os que estão presentes? Você não está, Marco? Quem? Não, ele é na lista de oficiais. Cancela. Isso faz as contas. Muito obrigado, irmãos. Dá uma lida na revista, a gente vai terminar essa parte semana que vem. O blog, lá no blog. Gente, quem não sabe, nós temos um blog. O blog da nossa sala de aula. O blog está aqui. As aulas são postadas lá, tá? O blog Estrela da Manhã. ebd-estreladamanhã.blogspot.com.br. Põe no BR no final que entra. Será que entra também sem BR? Então, tá? ebd-estrela da manhã.
Lá vai ter um lugar para você fazer um login. O login é uma conta no Google. Ele está aberto, qualquer um pode fazer comentário. Já que o Paulo me mandou comentário, a Beatriz também. O comentário, o local do comentário é lá embaixo. Aqui embaixo. Depois da aula, você tem um lugar aqui, ó, nenhum comentário nessa aula. Você clica aqui, vai abrir um lugar para você pôr o seu comentário. Você coloca o seu comentário, pergunta. Às vezes você não entendeu alguma coisa, está em casa lendo, quer fazer uma pergunta, faz a pergunta aqui. Ou quer fazer algum acréscimo ao que você ouviu, faz aqui. Eu vou receber, vou liberar esse comentário e vou responder. Ou não, peço para alguém responder. Mas tem aquela questão do como você quer colocar o comentário, que é a próxima pergunta que o sistema faz, senão a gente não consegue fazer. Se você quer colocar o comentário, vai falar com a sua conta no Facebook, sua conta no Google. Aí você escolhe qual que é a sua melhor opção. Quando você faz o seu primeiro comentário, eu acho que todos os demais já ficam mais ou menos cadastrados. Tá? Aí eu não tenho conta no Google. Não paga nada. Não paga nada, só aplica. No Google também, você pode usar isso. Gente, é uma ferramenta, acho que seria bom você usar. Se você não quer usar, quer que eu imprima a aula para você me fala. Eu imprimo, te